Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Hoje estudaremos, dentro do tomo único, o módulo 6, Obsessão e Desobsessão, roteiro 1, Obsessão, Conceito, Causas e Graus. Iniciando com o conceito de obsessão, na obra A Gênese, capítulo 14, item 45, Kardec faz as seguintes ponderações. Pululam em torno da Terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade audiente e psicográfica, traduz-se pela obstinação de um espírito em querer manifestar-se com exclusão de qualquer outro. Vamos então compreender qual é então o conceito de obsessão. Kardec, na obra A Gênese, começa nos explicando que a Terra, pela sua condição de planeta de provas e expiações, ela tem, habitando juntamente com os encarnados, os espíritos de categoria inferior, que ele denomina de espíritos maus. E explica Kardec que essa proximidade faz com que esses espíritos de ordem inferior tenham maior acesso, maior aproximação e interação com os encarnados. E explica que a obsessão ela é como qualquer enfermidade, como qualquer situação que desregula o encarnado. E a obsessão ela então tem essa característica de descompensar, desregular, desequilibrar o encarnado. E é importante que Kardec então, nesse momento da fala, traz qual é o conceito de obsessão. E ele diz assim que obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Veja, é uma ação persistente. Então, a obsessão tem como característica a persistência desse espírito mau que ele se refere, desse espírito de ordem inferior, sobre um encarnado. E vamos ver mais à frente que a obsessão ela pode se dar também entre desencarnados, de encarnado para desencarnado. Quem falava sobre isso muito bem era a doutora Marlene Nobre, na obra Obsessão e Suas Máscaras. No Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 237, Kardec comenta: entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Agora, no Livro dos Médiuns, Kardec nos explica que a obsessão ela tem uma característica dominante, que é a atuação de espíritos de ordem inferior.
Explica Kardec que os bons espíritos, eles nunca realizam um processo obsessivo, porque eles respeitam o livre-arbítrio. E a obsessão justamente é o espírito desencarnado suprimir, limitar, atuar no livre-arbítrio do encarnado. E continua Kardec, no Livro dos Médiuns, nos apresentando, então, que a obsessão ela pode se dar de 3 formas: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Kardec ainda nos apresenta que os espíritos bons, eles aconselham, eles até tentam orientar o encarnado para que ele não se veja vítima de um processo obsessivo, mas não percebendo que o encarnado faz sua cota de esforço, faz a sua atividade, a sua tarefa, então eles se afastam. Deixando claro que o processo obsessivo é sempre um resultado também da conduta do obsediado, do encarnado. Ela não é uma ação apenas espontânea e exclusiva do obsessor. É preciso que o encarnado, que o obsediado, dê os meios para que o obsessor prossiga, que o obsessor consiga atingir o seu intento de subjugar a sua vítima. Vamos conhecer agora as causas da obsessão. No Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 245, Kardec explica: as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É às vezes uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outra existência. Muitas vezes também não há mais do que o desejo de fazer mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em os atormentar, em os vexar. E a impaciência que por isso a vítima demonstra mais o exacerba, porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Com o irritar-se e mostrar-se desrespeitado, o perseguido faz exatamente o que quer o seu perseguidor. Esses espíritos agem não raro por ódio e inveja do bem, daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Um deles se apegou como tinha a uma honrada família de nosso conhecimento, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Interrogado acerca do motivo por que se agarrar a pessoas distintas em vez de o fazer a homens maus como ele, respondeu: estes não me causam inveja. Outros são guiados por um sentimento de covardia que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos que eles sabem incapazes de lhes resistirem. Um destes últimos, que subjugava um rapaz de inteligência muito apoucada, interrogado sobre os motivos dessa escolha, respondeu: tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repeliria. Ligo-me a um idiota, que nenhuma força me opõe. Neste momento do Livro dos Médiuns, Kardec explica que as causas do processo obsessivo estão ligadas tanto ao obsessor como a características do obsediado. Uma primeira causa que ele apresenta é a vingança. E aí explica Kardec que essa vingança pode se dar em razão de situações vivenciadas pelo espírito desencarnado naquela última encarnação juntamente com o obsediado, ou então pode se dar também em decorrência de situações vivenciadas por esses dois espíritos em encarnações passadas. Mas a vingança seria uma das primeiras causas do processo obsessivo, em que o desencarnado quer se vingar do obsediado. A doutora Marlene Nobre, na sua obra, que eu acabei de citar, A Obsessão e Suas Máscaras, costumava dizer que, em determinados momentos, ela sentia até mais pena do obsessor do que do obsediado, em razão da crueldade com que esse encarnado tratou o desencarnado em encarnações passadas.
Então, ela compreendia e ela esclarecia que a vingança nunca é uma solução, mas que era possível se compadecer com a dor daquele espírito que agora estava obsediando o encarnado. Mas ela esclarecia ainda que era necessário orientar esse espírito e libertá-lo dessa vingança e não mantê-lo nessa situação, tanto como um ato de piedade, de misericórdia com o encarnado que vivia o processo obsessivo, como também com aquele irmão desencarnado que sofria e padecia no plano espiritual ainda as dores daquela situação, daquela injustiça, daquela maldade que ele experimentou em outras encarnações nas mãos daquele que hoje estava encarnado. Então a vingança é o primeiro aspecto que Kardec nos apresenta. O segundo aspecto que ele apresenta, a segunda causa, seria a pura maldade, o puro desejo de fazer maldade do espírito desencarnado. Espíritos de ordem inferior muitas vezes se comprazem, se alegram, se satisfazem em praticar o mal. Mas, na verdade, isso é ainda a falta de compreensão deles a respeito do caminho do bem. E muitas vezes esses espíritos desejosos de praticar o mal o fazem através dos processos obsessivos. E nesse caso não há uma relação pretérita entre obsessor e obsediado, diferente da causa que está depositada na vingança. E nesse caso há apenas a oportunidade que o encarnado concede ao desencarnado de praticar aquela obsessão. Então, o espírito desencarnado, o espírito obsessor, percebendo a fraqueza, percebendo a vulnerabilidade do encarnado, ele se vale dessa brecha para realizar o seu processo obsessivo. Outra causa também que Kardec nos apresenta é a condição de inveja do espírito obsessor em relação ao obsediado. E essa inveja pode se dar por várias questões. E ele, utilizando-se do processo obsessivo, ele então faz sofrer e faz afastar o espírito encarnado daquela condição que o obsessor tanto inveja. E outro aspecto que Kardec apresenta como sendo uma causa do processo obsessivo é a covardia do espírito obsessor. Quando ele se depara com um espírito encarnado vulnerável, que não tem condições de resistir ao mínimo esforço do obsessor a respeito de uma obsessão, ele então se vale dessa fragilidade do espírito encarnado, do encarnado, para tocar ali o seu processo obsessivo. Na obra A Gênese, capítulo 14, item 46, Kardec ensina: assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências interiores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física opõe-se uma força física, a uma causa moral preciso se contrapõe uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem-se que fortalecer a alma. Donde, para o obsediado, a necessidade de trabalhar por melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de terceiros. Necessário se torna este socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsediado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Por meio de ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau
com o auxílio de um fluido melhor. Nem sempre, porém, basta esta ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tenha superioridade moral. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. Mas ainda não é tudo para assegurar a libertação da vítima. Indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios. Que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particularmente feitas com o objetivo de dar-lhe educação moral. Pode-se, então, ter a grata satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. O trabalho se torna mais fácil quando o obsediado, compreendendo a sua situação, para ele concorre com a vontade e a prece. Outro tanto não sucede quando, seduzido pelo espírito que o domina, se ilude com relação às qualidades deste último e se compraz no erro a que é conduzido, porque então, longe de a secundar, o obsediado repele toda assistência. É o caso da fascinação infinitamente mais rebelde sempre do que a mais violenta subjugação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Na obra A Gênese, Kardec então explica que o processo obsessivo ele está relacionado a uma ligação fluídica que o obsessor estabelece com o obsidiado. Mas a origem dessa ligação fluídica está em uma imperfeição moral também do obsediado. Então, não é apenas a característica do obsessor, do seu pendor em praticar o mal, que vai gerar o processo obsessivo. É necessário que o obsediado, que o encarnado, oportunize esse processo. É como se o obsessor tivesse a chave e o obsediado a fechadura. Quando o obsessor consegue conectar a sua chave à fechadura do obsediado, ou seja, aos aspectos desse espírito encarnado, e essa chave consegue girar, consegue abrir o canal para o processo obsessivo. É necessário que o obsediado, então, tenha oportunizado esse processo. E como que ele oportuniza isso? Através dos aspectos da moralidade do encarnado. Quando o encarnado tem desvios morais, tem fraquezas morais, tem falhas, e todos nós temos, porque somos espíritos imperfeitos, essas situações oportunizam o processo obsessivo. E prossegue Kardec explicando que nesse processo obsessivo é preciso também que o obsediado, o encarnado, ele faça o esforço pelo melhoramento de sua moralidade, pela sua reforma íntima, mas que muitas vezes no processo obsessivo é necessário também a intervenção de outras pessoas que colaborem com o obsediado para que ele se desvincule desse processo obsessivo. Muitas vezes ele sozinho não tem forças para superar as investidas do obsessor. E precisamos lembrar ainda que o obsessor também é um irmão necessitado e que aquele espírito que hoje obsedia e que pratica o mal o faz ou por um processo de vingança ou por um outro processo ligado à inferioridade desse obsessor, mas que encontra no obsediado a oportunidade. Por isso, o trabalho da reforma íntima é indispensável junto ao encarnado que passa pelo processo obsessivo. E também o processo de esclarecimento desse espírito obsessor para que ele também se liberte dessas amarras que ainda o fazem se arrastar no caminho do mal. Por isso, Kardec ele explica que na solução, no tratamento do processo obsessivo, é preciso tanto atuar no encarnado para que ele se esforce para a sua reforma íntima, como também é preciso atuar no desencarnado
para que ele, voluntariamente, ele liberte o obsediado, ele cesse a sua atuação, de maneira que esses dois espíritos sejam beneficiados com o socorro, com a orientação, com o esclarecimento, para que ambos prossigam no caminho do bem. E então, Kardec explica que uma chave importante nesse processo de cessação, de término da obsessão, é exatamente a prece. A prece é o veículo que vai ajudar o encarnado a se libertar daquela condição, porque a prece vai fazer com que o encarnado eleve a sua frequência vibratória, eleve seu pensamento às esferas superiores e não só receba o concurso, o auxílio da espiritualidade superior, que também vai tentar esclarecer e orientar ao desencarnado, ao obsessor, mas também que o obsediado, através da prece, inicie e fortaleça o seu processo de reforma íntima, que é o instrumento mais eficaz para a libertação daquele indivíduo do processo obsessivo. Não se pode esperar o término de um processo obsessivo sem também auxiliar o melhoramento do obsediado. Porque esse indivíduo, se ele não se esforçar nessa reforma íntima, ainda que se convença o obsessor a cessar o processo obsessivo, o encarnado vai continuar sendo uma chave, ou melhor dizendo, a fechadura que vai ser facilmente conectada por outros espíritos inferiorizados que vão se valer de suas imprevidências, de suas falhas, de seus defeitos, para iniciar novos processos obsessivos. No Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 246, Kardec explica: há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse efeito, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não escrupulizam em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos se inclinam, e não recuam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras caridade e moral. Cuidadosamente evitarão dar um mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. Daí vem que os que são por eles enganados os defendem dizendo: bem vedes que nada dizem de mal. A moral, porém, para esses espíritos é simplesmente passaporte. É o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. Nessa parte do Livro dos Médiuns, Kardec nos apresenta uma outra causa do processo obsessivo que está relacionada a uma espécie de obsessão chamada fascinação. Ele nos apresenta aqui a situação de espíritos que, dada a sua condição de conhecimento, a sua capacidade de convencimento, esses espíritos se aproveitam de médiuns e fazem com que eles creiam estarem tratando com espíritos de alta envergadura. E fazem com que esses médiuns mergulhem, então, numa ilusão. E mergulhando nessa ilusão, esses médiuns vão cada vez mais entrando no processo obsessivo. E eles, muitas vezes, os obsessores, eles se mascaram, não só através de nomes de pessoas ilustres, de santos, de Jesus, de Maria de Nazaré, mas eles mascaram também o seu linguajar. Eles trazem ali uma apresentação de uma comunicação de
cunho moral elevado, quando na verdade, nos entremeios dessa comunicação, está externada a inferioridade desse espírito. Bastando muitas vezes apenas questionar esse espírito se aquilo que ele está dizendo realmente é verdade. E aí a vaidade e o orgulho desse espírito vai aflorar. E ele vai então querer repelir esse questionamento. Vai querer dizer, como ousam me questionar? Então você já está vendo ali que esse espírito não é um espírito elevado. Como nós estudamos em outros roteiros, mesmo um espírito elevado, superior, ele nunca reclama de um questionamento, porque ele sabe que está lidando com espíritos de ordem inferiorizada e que muitas vezes têm dificuldade de compreender aquilo que está sendo dito, por mais simples que seja. Por isso, no processo de fascinação, o espírito obsessor, ele cada vez mais ele se aferrenha ao médium, fazendo com que o médium acredite que está lidando com um espírito de ordem superior. E nesse processo, esse médium, ele é levado à ilusão de que ele é um escolhido e que ele está numa condição de ser privilegiado perante o mundo espiritual. Esse obsessor, então, ele vai cada vez mais enlaçando o encarnado e lançando esse indivíduo em situações muitas vezes ridículas, porque começa a lançar crendices, a lançar comportamentos, a exigir comportamentos do médium, do obsediado, para que ele seja tutelado por esse espírito de ordem, abre aspas, superior, que na verdade é um espírito inferior, se travestindo, usando a característica, a denominação de um espírito de ordem elevada e ainda usando um linguajar que ilude e que faz com que o indivíduo ele se entregue a esse processo obsessivo. Vamos agora conhecer os graus da obsessão. Na obra Gênese, capítulo 14, item 47, Kardec expõe: na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado como uma teia, constrangido a proceder contra a sua vontade. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo o último que fala e obra. Quem o haja conhecido em vida, reconhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia. Nesse trecho, Kardec ele explica que o processo obsessivo se dá com a ligação fluídica do perispírito do encarnado e do desencarnado. O desencarnado obsessor, ele vai imiscuindo o seu fluido do perispírito no fluido do encarnado. E como ele faz a comparação, como se fosse envolvendo o encarnado numa teia. E essa teia nada mais é do que esse fluido do perispírito do desencarnado, do obsessor, que vai se conectando cada vez mais, cada vez fortemente, intensamente com o perispírito do encarnado, do obsediado. Explica ainda Kardec que no caso de possessão, que a gente vai ver que depois Kardec prefere utilizar a denominação subjugação, o desencarnado ele praticamente substitui o encarnado. O obsessor praticamente toma lugar do encarnado.
Por que praticamente? Porque não é possível a um desencarnado assumir o corpo físico de um encarnado. O espírito do encarnado continua ali ligado ao seu corpo físico, mas na subjugação, o desencarnado começa a assumir o controle desse corpo. Ele é como se ele tivesse um controle remoto e um carrinho de controle remoto ou um avião de controle remoto. Esse objeto do controle remoto é exatamente o corpo do encarnado. Então, o encarnado ele não consegue interferir naquilo que o obsessor está fazendo e o obsessor começa a comandar o aparelho fonador, a fala, a comandar os braços, as pernas, fazendo do encarnado um mero joguete, uma marionete das vontades do desencarnado, do obsessor. No Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 238, Kardec esclarece: dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu mau grado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Ninguém está obsediado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária, do mesmo modo que entre nós homens, os mais honestos, podem ser enganados por velhacos. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito, do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso, e este não se disfarça, de nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar. O médium reconhece sem dificuldade a felonia e, como se mantém em guarda, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente além do de opor obstáculo às comunicações que se desejara receber de espíritos sérios ou dos afeiçoados. Pode incluir-se nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que fazem-se ouçam espontaneamente pancadas ou outros ruídos. A obsessão simples apresenta, porém, alguns sinais que surgem esporadicamente, mas que se podem repetir e agravar com o passar do tempo, se nada for feito para neutralizá-los. Os sinais mais comuns são irritação, ciúme, inveja, ideia de perseguição, amargura, ansiedades, doenças fantasma, vaidade, arrogância, irreverência, atitudes debochadas ou inconvenientes, etc. De alguma forma, a pessoa passa a adotar comportamentos mais marcantes, diferentes do usual, que surpreendem os que a conhecem melhor. Nesse trecho, Kardec explica sobre a obsessão simples. E ele diz que a obsessão simples é aquela em que um espírito se liga a um encarnado, obsediado, e começa a insistentemente estar com ele, estar ali querendo interferir na sua vida, na sua atividade mediúnica, no seu dia a dia. Nesse ponto, o desencarnado, o obsessor, ele é apenas um obstinado, é como se ele fosse um chato que está o tempo todo ali perturbando a paciência do encarnado, né? Atrapalhando o encarnado nos seus afazeres. E o encarnado não pode se deixar levar pela insistência desse obsessor, pela persistência dele em estar ali infortunando, incomodando o encarnado, o obsediado. Muitas vezes esse processo também se dá através dos barulhos, dos ruídos, né? Porque esse espírito de ordem inferior, ele vai se valer ali da mediunidade mecânica, dos fenômenos mediúnicos mecânicos, pancadas, objetos caindo, objetos sendo lançados. Então, isso é uma característica de uma obsessão simples. E Kardec ainda apresenta alguns aspectos que vão indicar que esse indivíduo está passando por um processo de obsessão simples.
quando ele, por exemplo, começar a ter comportamentos que não são compatíveis com a sua conduta normal, né? Surgimento de irritações, de determinados sentimentos que aquele indivíduo não costumava ter, de comportamentos que são distintos do que ele era usualmente apresentava. Então, no processo de obsessão simples, o espírito ele vai cada vez mais importunando, incomodando, tirando ali o obsediado, o encarnado, de seu comportamento normal. E advertem da Kardec que no caso dos médios, a insistência de espírito, de um determinado espírito estar sempre se comunicando através daquele médium, sem permitir que outros espíritos se comuniquem, indica também um sinal de um processo de obsessão simples. No Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 239, Kardec comenta sobre a fascinação. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salta aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até um ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade e de quem aquele se impacienta por desembaraçar-se. Na segunda, a coisa é muito diversa. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido senão por meio da máscara que tome e de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos caridade, humildade, amor a Deus lhe servem como que de carta de crédito. Porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade que só o fascinado é incapaz de perceber. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Daí, o consistir da sua tática quase sempre em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda a contradição, fica certo de ter razão sempre. Agora Kardec vem nos falar sobre a fascinação, a segunda modalidade de obsessão. E na fascinação, Kardec adverte que ela é mais grave do que a obsessão simples, porque na obsessão simples, enquanto o encarnado, percebendo que está ali sendo incomodado por um irmão desafortunado que está no plano espiritual e tentando, por isso, se esforçando para se desvencilhar desse processo, na fascinação, o indivíduo, o médium, ele é levado a cada vez mais mergulhar no processo obsessivo, porque o desencarnado, o obsessor, ele utiliza uma máscara, uma roupagem que ilude, engana o encarnado. Então, enquanto na obsessão simples o encarnado se sente incomodado
com a atuação daquele espírito obsessor, na fascinação, o encarnado vai se vangloriando, vai se iludindo, vai cada vez mais desejando estar ali naquele contato com aquele espírito obsessor. Embora, para o encarnado, ele nem percebe que está diante de uma obsessão. E esse tipo de obsessão, ele é uma obsessão que vai se fortalecendo com o tempo. O obsediado, ele vai cada vez mais entendendo que aquele espírito quer o bem dele, que aquele espírito faz com que ele se sinta bem, que aquele espírito demonstra que ele é uma pessoa iluminada porque está em contato com aquele espírito. E aí, nesse momento, o obsessor vai cada vez mais mergulhando o obsediado nesse processo de fascinação, como que colocando o encarnado em um transe. E para isso, ele inclusive afasta aquelas pessoas que poderiam esclarecer o encarnado, esclarecer o obsediado. Como que ele afasta? Ele faz com que o encarnado rompa relações, ele afasta o encarnado daquela coletividade, daquele grupo, deixando ele isolado e mais isolado, mais sujeito ao processo obsessivo. E a partir daí, o processo de fascinação vai se tornando cada vez mais intenso. Começa ele, o obsessor, a exigir coisas ridículas do obsediado e ele acredita que deve fazer aquilo porque aquele espírito que se comunica com ele é um espírito elevado e que quer o seu bem. Quando, na verdade, o que esse espírito obsessor faz é se valer de uma linguagem, se valer até de uma comunicação com uma certa mensagem, embora seja uma mensagem com ruído, mas uma certa mensagem de caráter elevado e que ilude esse obsediado e cada vez mais ele confia cegamente no seu obsessor. E nessa confiança cega ele vai mergulhando e tornando-se uma verdadeira marionete nas mãos do obsessor. No Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 240, Kardec ensina sobre a subjugação. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir ao seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É uma como fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que, à falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Vai às vezes mais longe a subjugação corporal, pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça, a cujo respeito nenhuma pretensão nutria, e pedi-la em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e em presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não o era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra a sua vontade, e com isso sofria horrivelmente. Agora, no Livro dos Médiuns, o Kardec nos fala sobre a subjugação. Na subjugação é um processo obsessivo mais grave até do que a fascinação. Se na fascinação o médium ele é ludibriado, iludido e passa a fazer coisas voluntariamente através da orientação do desencarnado, do obsessor,
Então, lá na fascinação, há uma certa voluntariedade, porque o espírito obsessor induz o encarnado a fazer determinados comportamentos. O encarnado faz porque está iludido pelo espírito obsessor. Na subjugação, não. Na subjugação, o obsediado, o encarnado, ele faz determinados comportamentos diante da completa interferência do obsessor, da atuação até mesmo orgânica do obsessor. A ligação fluídica é tão intensa que o subjugado ele não consegue mais ter a voluntariedade. Ele não age voluntariamente. Ele não faz as coisas porque o obsessor está iludindo. Ele faz porque o obsessor o compele a fazer. Ele não quer fazer, mas mesmo assim o seu braço age, mesmo assim a sua boca fala coisas que ele não quer falar, mesmo assim, mesmo ele não querendo, ele tem comportamentos que ele não quer ter, mas que o obsessor, ele imprime no corpo físico esses comportamentos, faz com que o encarnado, ele seja ali um joguete, mas um joguete que não consegue atuar no sentido contrário daquela ação. Ele não consegue impedir a atuação física daquele espírito obsessor. E por isso, nesse comportamento da subjugação, o obsediado ele sofre de uma maneira muito mais intensa. Ele sofre porque ele percebe que ele está em determinados comportamentos, está agindo de maneiras que ele não quer agir, mas ele não consegue, ele não tem força moral para superar a atuação do obsessor. É lógico que o processo de subjugação ele passa por um início, ele vai ali da obsessão simples até chegar na subjugação, não necessariamente passando pela fascinação, mas ele tem um início. No momento da subjugação, quando está ali o encarnado sobre a influência do obsessor numa subjugação, o encarnado já não tem mais forças para superar a influência desse espírito obsessor. No livro dos Médiuns, capítulo 23, item 241, Kardec explica: dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo de subjugação. Por dois motivos deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados ao mal, enquanto não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós não há possessos no sentido vulgar do termo, há somente obsediados, subjugados e fascinados. Nesse momento agora, Kardec nos explica o porquê do uso do termo subjugação ao invés do termo possessão. Porque o termo possessão ele acabava dando uma concepção equivocada, a concepção de que o espírito ele efetivamente ficava no corpo do encarnado, quando na verdade não é, uma influência fluídica. Então, ele subjuga o encarnado. O espírito encarnado continua ali no seu corpo físico, mas existe uma influência fluídica tão forte, tão intensa, né? É como se o perispírito do encarnado tivesse totalmente amarrado pelo perispírito do desencarnado, pelo perispírito do obsessor. E aí, esse encarnado não conseguisse mais agir. Ele fosse impelido a agir contra a sua vontade. O seu livre-arbítrio fosse suprimido pela intenção, pela ação do obsessor. E aí por isso que Kardec entende que o termo possessão não é adequado. E além disso, o termo possessão traz a ideia de que espíritos
Esses espíritos obsessores seriam espíritos criados para o mal, quando na verdade todo espírito é criado simples e ignorante. E o mal, a prática do mal, é apenas uma ignorância desse espírito desencarnado. É uma impossibilidade de ele ainda compreender o caminho do bem. E que um dia ele vai compreender. Então, por isso, o termo possessão também faz com que o olhar sobre o desencarnado seja um olhar de que ele sempre vai fazer o mal, quando na verdade não é. Quando na verdade esse espírito que está ali praticando o mal, ele o faz temporariamente, enquanto ele ainda não for esclarecido, enquanto ele não for socorrido, enquanto ele não perceber que o caminho do amor é o caminho que levará ele à plena alegria, à plena felicidade. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa semana de estudo, o estudo que nós temos nessa semana. Agradeço muita atenção de todos e até nossa próxima aula. Muita paz e muita luz para todos.